Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. E hoje eu quero refletir com você sobre um tema que me empolga muito, um tema que me traz muita alegria: renascentismo, renascimento. Ao falar de renascimento, reforma protestante, escolástica, patrística, iluminismo, são temas dentro do contexto da história da Idade Média que corre nas minhas veias uma adrenalina, uma alegria. Por isso eu vou dividir esta aula nossa em duas aulas, aqui 15 minutos, depois mais 15 minutos, lembrando que aqui são apenas flashes e esta aula faz parte da nossa série Fé e História, dentro do contexto da Idade Média. Mas veja bem, o que é renascentismo? O que é renascimento? Eu diria que o renascimento foi um momento da história de um avivamento, de um despertamento de uma cultura greco-romana que estava morta. A questão das artes, do pensamento, da filosofia lá dos gregos, daqueles cabeções que nós já estudamos aqui, Sócrates, Platão, Aristóteles, aqueles que viveram lá na Grécia, que queriam procurar um sentido para a vida, que diziam que tudo aqui tem uma finalidade, lembra? Que diziam que todos estão aqui buscando o sumo bem, buscando uma resposta. Todos nós estamos aqui e há um propósito em tudo. E estes gregos lá na antiguidade, lá naquela época, bem antes, na Idade Antiga lá, esta cultura que estava sendo também guardada lá no Oriente, pelo império que havia caído, por aqueles copistas, por aqueles monges, estavam guardados ali tudo, porque durante a idade chamada Idade Média, né, que os próprios pensadores esses do Renascimento haviam declarado que era a idade das trevas, da escuridão. No século XIV até o século XVI, aconteceu este movimento. Estava acabando o feudalismo, chegando ao final, acabando ali o final da Idade Média, com a queda do Império Romano lá no Oriente. Nós já estudamos já sobre isso, o início e o final, Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Depois você veja este vídeo. E começou a surgir aqui, eu diria, um avivamento. Durante a Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana era que tinha lá o bastão, que tinha lá o cetro de definir o que era sagrado e o que era profano, o que era certo, o que era errado. E aí, essas artes, esses pensamentos não foram utilizados e foram colocados de lado, foram praticamente escondidos. E nesta época, no século XIV, que surge estes pensadores, estes intelectuais, estes que agora estavam querendo, que estavam buscando e querendo expor os seus pensamentos. E eles que declaravam então que a idade das trevas, a Idade Média foi a idade das trevas, porque não podia inquirir, porque não tinha liberdade para a ciência, porque não podia expor os pensamentos, e a Igreja Católica Apostólica Romana era manipuladora, era o teocentrismo, e eles falam, então acabou com isso, não existe mais aquele atraso. Os renascentistas vêm dizendo, cunhando que foi a idade da escuridão e foi a idade do atraso à Idade Média, 1000 anos de atraso. Como eu já lhes disse, nós não podemos fazer isso. Nós temos que entender o seguinte, que os 1000 anos, a Idade Média, a história continuou rolando. O ser humano é um ser muito maravilhoso. E durante esse tempo na Idade Média, houve lá, ressurgiu muitas novidades, mudanças aconteceram, surgimento dos bancos, das escolas, das faculdades, tudo surgiu aí, nesse período da Idade Média. Não é? Havia lá toda uma estrutura e a história estava rolando, estava acontecendo. A gente tem que ter muito cuidado quanto a isso.
É igual alguém falar assim: poxa, mas na minha época, quando eu era criança, lá na minha terra, a gente brincava de carrinho de rolimã, a gente ia pro lugar lá brincar de boizinho de barro, era tudo lindo. Na época de São João, ficava aquela fogueira lá, as luzes apagavam e a gente colocava lá aquele momento, as crianças brincando ao redor da fogueira. E que lindo! Hoje não, essas crianças de hoje só ficam no computador, só fica no iPhone, só fica aí diante da internet. Isso não é vida, não. Não é vida para você. Porque para você que viveu naquela época é uma, para nós que estamos vivendo agora é outra situação. É isso que os renascentistas começaram a dizer e falaram que a idade das trevas era a idade das trevas. É preciso entender as questões do rolar da história, do nosso movimentar dentro do Cronos. Mas tudo bem, foi nesta época que surgiram então as artes, foi nesta época que surgiram grandes cabeções como Leonardo da Vinci, como Miguel Ângelo, como Dante, que escreveu a Divina Comédia, Maquiavel, que escreveu O Príncipe. Então foi um período de renascimento de toda a cultura greco-romana. Para os renascentistas, este é o momento da descoberta. Este é o momento agora de a gente usar a intuição, a razão, o pensamento. E é por isso que é caracterizado o renascentismo, primeiro pelo classicismo. O que é isso? É exatamente o retorno, o despertamento, o ressurgimento daquela fase clássica lá da Grécia, tudo aquilo lá de Roma. Então chegou o momento agora de restaurar tudo isso. Mas também o antropocentrismo. O Renascimento foi caracterizado pelo antropocentrismo. Na Idade Média era teocentrismo, era Deus que ditava tudo, tudo tinha de acontecer e tinha de buscar lá a direção de Deus. Agora não, é o homem agora que é o centro, é o homem agora que tem de inquirir, é o homem que tem a glória de fazer acontecer, é o homem de ser criado por Deus, que tem livre-arbítrio, que tem o poder da decisão, que tem o poder de perguntar, de inquirir, de questionar. O teocentrismo. E é também o hedonismo. O que é o hedonismo? É a valorização do sensorial, dos sentimentos, da audição, do paladar, do olfato, da visão. E não só voltado para a questão da sexualidade, voltado para a questão da arte, do corpo, da nudez, mas é a oportunidade agora de valorizar mais o sensorial, as artes, o ouvir, utilizar do tato, utilizar da visão para poder desenhar. Então, esta época também do individualismo, onde agora alguém fazia uma obra de arte, fazia alguma escrita, algum poema e podia agora registrar, colocar o seu nome. Também foi caracterizado pelo racionalismo. Agora, o homem pode pensar, ele pode tomar decisões, ele pode criar, ele agora pode fazer as coisas. No período lá medieval, não. O ser humano não podia questionar, e quando questionava e quando fazia algo, tinha de ser validado pela igreja, validado por Deus. Então o homem não tinha essa liberdade. E existia também o naturalismo, é a valorização então do corpo, da natureza, das coisas. E tinha também o otimismo. Agora o homem poderia valorizá-lo, ver o potencial que há em si. Esta época do renascentismo foi marcado por isso. E foi daí que surgiu, nós falamos sobre a burguesia, lembra? Como que surgiu a burguesia através dos burgos, essa classe social. E houve estes burgueses que tinham dinheiro, que eram comerciantes, vamos dizer que eram empresários. Eles começaram então a investir, a promover a arte, chamados os mecenas. Mecena era aquele grupo de empresários, de burgueses, que começaram a patrocinar os quadros, as pinturas, as artes, tudo que começou a existir naquele momento do Renascimento. Também os papas. E o que eles ganhavam com isso? Eles ganhavam também o prestígio. Se alguém tivesse uma obra
de um escritor, de um pintor daquele lá, seria uma pessoa famosa. Então havia uma troca e eles começaram a promover, então, os mecenas, as famílias, né, mecenas, começaram a promover, começaram a dar a essas pessoas a possibilidade, investindo nelas. E grandes homens como Leonardo da Vinci, como Dante, que fez a Divina Comédia, Michelangelo, Rafael e muitos que, nesse contexto, que nós podemos citá-los, estes grandes pensadores que faziam parte deste movimento chamado renascentismo. Eu quero continuar com este vídeo, porque é um vídeo empolgante. Quando se fala de renascentismo, isso é maravilhoso. Depois voltaremos.